Estou muito animado para o que Deus vai fazer aqui nesta noite. Já está fazendo, né? Porque Ele trabalha em menos tempo que a gente imagina, Ele já vai trabalhando. Acredito que pessoas já estão sendo curadas, já estão sendo tocadas aqui nesta noite. E eu creio que Ele vai fazer muito mais. Aleluia. Então eu quero ler um texto da palavra com você que está em Atos capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos. Vamos ler 4 versículos. E o primeiro deles é Atos 1. Atos 1:8. Muito conhecido. Atos 1:8, que você já conhece. Que aí vai colocar aí na tela. É a mesma versão que eu vou ler aqui. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Diga aleluia. Vamos ler de novo, todos juntos? Vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem limites, até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém? Outro texto que eu quero ler com vocês é Atos capítulo 2 agora. Nós vamos ler o versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga aleluia. Vamos ler juntos esse também? No 3, hein? 3. Aleluia, amém. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. E somente pelo fato de ler essa palavra, nós já estamos sendo tocados e movidos por este Espírito. E eu creio que muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, o Senhor já está fazendo coisas extraordinárias aqui neste lugar. Então, por meio do Teu Espírito, venha tocar cada pessoa que entrou aqui, cada pessoa que está assistindo esta live, que o Senhor venha tocar, fazer com que eles sejam sacudidos pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu creio, e eu sei que você, como disse aqui o nosso querido Danilo, eu sei que você fez este movimento para estar aqui nesta noite, para estar assistindo essa live, e eu creio que Deus, por causa deste movimento de fé, Ele vai trazer aqui sobre nós um grande poder e avivamento nesta noite. E se eu e você, nós queremos viver uma vida sem limites, nós precisamos de 3 coisas que eu vou falar aqui hoje. A primeira é crer, a segunda é confiar e a terceira é obedecer. Vamos dizer juntos? Crer, confiar e obedecer. Vamos de novo? Crer, confiar e obedecer. Se você não ouvir mais nada do que eu falar daqui para frente, fique com essas 3 palavras. Eu preciso crer, eu preciso confiar, mas eu preciso obedecer. Se eu quero viver uma vida sem limites, eu preciso crer, confiar e obedecer a voz do Espírito por meio da sua palavra. Então eu preciso dessas 3 coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Eu preciso crer, confiar e obedecer. Primeira, crer. Crer é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer. Crer é fundamental, é fundamento, é base. O meu justo viverá pela fé. Então, quando eu falo de crer, eu falo da base de sustentação para que eu possa viver uma vida sem limites. Sem crer, não existe possibilidade de ter uma vida sem limites. Eu preciso crer, eu preciso ter esta base, eu preciso estar formando esse alicerce. Nós estamos com obras acontecendo aqui atrás. E lá em Suzano também, nós estamos com obras acontecendo lá em Suzano.
significa que o reino de Deus está expandindo, está crescendo para a glória do nome de Jesus. Mas para acontecerem essas obras, o que precisa? Precisa de uma base, de um alicerce. Nós fizemos um alicerce lá em Suzano para poder construir novas paredes, para poder construir um novo espaço. Então nós precisamos desta base. Esta base é a fé. Eu preciso crer para que essa base ela seja formada. Então crer é o início, crer é a base, crer é o ponto de partida. E geralmente, quem crê, tem essa base de fé, ele vai passar a confiar e ele vai passar a obedecer. Mas se eu não crer, se eu não tiver fé, eu não posso ter uma vida sem limites. Porque uma vida sem limites, ela tem que ter uma base de fé. Eu preciso estar firmado nesta base. Muitas pessoas querem viver uma vida sem limites, sem ter uma base de sustentação. É como construir, diz as Escrituras, o próprio Jesus, construir uma casa sobre areia. E muitas pessoas estão querendo chegar numa vida sem limites, assim como esse mundo que nós estamos vivendo tem chegado. Do nada eu fico rico, do nada acontece um grande milagre, eu estouro lá nas redes sociais e eu fico com milhões de seguidores. Isso é padrão deste mundo. O padrão do reino dos céus, ele precisa passar por uma fé constante, por uma fé duradoura e uma fé que tenha base sólida. E esta fé deve ser naquele que morreu e ressuscitou por nós. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que creem que Ele existe, tem que saber que Ele é aquele que presenteia, mas é Ele que presenteia, é Ele que presenteia por meio da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é, eu preciso crer, eu preciso ter esta base, eu preciso ter este pilar. Fé, ela é um dos pilares da vida cristã. Se eu não tiver fé, eu não posso dizer que eu sou um cristão, porque o meu justo viverá pela fé. Amém? Então é o primeiro ponto, eu preciso crer, eu preciso estar com esta base sólida debaixo dos meus pés. Eu tinha uma dor muito forte nas costas, e essa dor me incomodava demais. Eu fui ao médico, e o médico diagnosticou como hérnia de disco. Então eu tinha duas hérnias de disco, uma entre a L1 e a S1, bem na região lombar. E aí então eu já contei esse testemunho aqui, todo lugar que eu vou conto, e aí eu estava com muita dor numa quinta-feira à tarde, de repente eu recebo um telefonema, conversando com um amigo, né? Não sei se vocês vão conhecer esse amigo, mas eu conversando com um amigo, e esse amigo falou assim, olha, eu estou com uma dor nas costas, mas eu não tenho dor nas costas, mas tem alguém aí perto de você que está com dor nas costas? Eu falei, puxa vida, sou eu mesmo. E aí ele falou, olha, a minha dor nas costas sumiu, e a sua dor aí nas costas? Aí eu fui fazer um teste e tinha sumido minha dor nas costas, e eu criei que fui curado, eu criei naquela palavra que eu acabei recebendo via telefone. E o outro milagre que aconteceu é que lá onde eu estava, na nossa casa de recuperação, nós temos uma casa de recuperação em Suzano, fica em Mogi, na verdade, lá não pega celular. Lá o sinal é fraquíssimo, mas nesse dia o celular tocou lá, num lugar que não pega celular, bem na frente da casa, e naquele dia tocou, eu atendi, estava dentro do carro, deitado no volante para dar uma aliviada, né? Quem já teve dor aqui nas costas, né, sabe como que fica. Eu deitei no volante para atender o telefone ali, para dar uma aliviada, né, nas costas, e eu recebi aquela palavra e eu criei que fui curado, e aquela dor nunca mais voltou. Então eu preciso crer, é a base, é o fundamento, aleluia. Então eu preciso crer, porque quem crê, ele consegue obedecer, ele consegue confiar e ele consegue obedecer. Já citei alguns textos aqui para vocês, mas eu quero citar um outro de Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz assim, tudo é possível ao que crê. Quantas coisas? Todas as coisas, tudo é possível. E Marcos 16, falando a respeito da fé em Cristo Jesus, diz lá, Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo.
mas quem não crer. Então a palavra aqui não é batizado, mas a palavra é crer. Para a salvação eu preciso crer, para ser curado eu preciso crer, para viver uma vida sem limites eu preciso crer. Eu preciso ter esta base sólida debaixo dos meus pés. Então nós precisamos crer. Existem muitas pessoas, infelizmente, que não creem em Jesus. Ele crê em qualquer coisa que aparece na frente dele. Hoje ele está crendo em Jesus, amanhã ele crê num horóscopo, no outro dia ele crê numa palavra lá do Sheshonoye que mandaram para ele, aí amanhã ele crê numa corrente que fizeram lá na empresa para ele poder ser abençoado. E aí eu pego todas as correntes de fé que existem nessa vida e eu acabo colocando na minha fé. E na verdade isso não é fé, isso é uma crendice. Fé, ela está afirmada somente em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. A minha fé está afirmada no Senhor, e é esta fé que nós precisamos ter. Amém? Então qual que é o primeiro ponto? Eu preciso... Agora, eu disse que é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem pessoas que só ficam nessa esfera do crer. E como eu disse aqui, crer é o ponto de partida e não o fim. Tem pessoas que ficam somente no evangelho da cruz, mas Jesus não está na cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então eu não posso ficar parado somente no crer. Crer é o ponto de partida. Eu preciso agora dar um passo a mais. Eu preciso ir num nível a mais. Eu preciso aprofundar esse relacionamento. E para aprofundar esse relacionamento, eu preciso agora confiar. Confiar é diferente de crer. A gente coloca tudo num pacote só, né? Eu creio. Tem gente que crê, mas não confia. Tem gente que crê, mas ele crê como qualquer pessoa crê aí na vida e na história. E eu quero dar uma boa ou má notícia, sei lá, receba como você quiser receber. Crer em Deus, até os demônios creem, diz a Bíblia, e eles estremecem. Olha, até os demônios creem e estremecem. Então eu não posso ficar somente nessa esfera do crer. Eu preciso crer em Jesus, é a base, sem fé é impossível agradar a Deus, mas agora eu preciso passar a confiar. Eu preciso passar a confiar. Por exemplo, dá um exemplo simples. Eu conheço o pastor Marcos, chamo ele de Marcão, conheço o Marcão. Conheço ele e quando eu passei a conhecer o Marcão, isso há muitos anos atrás, é como crer. Poxa, conheci o Marcão, poxa, creio que ele é um cara bacana, creio que ele é legal. Creio que ele é uma pessoa, gente boa. Creio que, poxa, né? Mas como eu fui passar a confiar no Marcão? A partir do momento que eu começo a andar com ele. Então, crer é importante, é a base, é o início. Mas agora eu preciso confiar no Senhor. Para confiar no Senhor, eu tenho que caminhar com Ele. Existe uma frase do Bill Johnson que diz assim, que a fé é como um músculo. E eu completei a frase agora. Se a fé é como um músculo, confiar é o aparelho que trabalha esse músculo. A fé é como um músculo, mas eu preciso trabalhar na minha fé. E a confiança no Senhor vai trabalhar esse músculo. Eu preciso confiar, eu não posso ficar só na esfera da fé. Porque como eu disse, está lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, até os demônios creem e eles estremecem quando ouvem a voz do Senhor. Então tem muitas pessoas que ficam nessa esfera do crer, mas eu preciso dar um passo a mais, eu preciso agora confiar, porque confiar é preciso, eu preciso confiar. Confiar, ele é o meio. Se a fé, se o crer é o início, confiar é o meio. Então eu preciso confiar no Senhor, eu preciso estar confiando na sua palavra, confiando no seu Espírito, eu preciso confiar plenamente naquilo que Ele falou. Eu preciso receber as suas palavras e não somente crer, mas eu preciso confiar. Confiar significa acreditar plenamente. Crer significa, eu tenho a base, eu creio em Cristo Jesus, tem até o credo apostólico, né?
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tem muita gente que crê. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne. Esse é o credo apostólico. Agora, tem muita gente que crê, aqui na igreja, na igreja cristã evangélica, tem gente que crê na igreja católica, tem gente que crê na espírita, tem gente que crê em um monte de lugar. Faz o credo apostólico, ele declara que ele crê. Por exemplo, se eu sair daqui agora e for ali na avenida, alguém passando ali fala assim: você crê em Jesus? O que a pessoa vai responder? Sim, eu creio. Eu sou cristão. Você é cristão? Sou cristão espírita, cristão católico, cristão evangélico. Eu creio em Jesus. As pessoas creem em Jesus. Tem um pastor, amigo nosso, que ele fala que é muito fácil pregar no Brasil, né? Porque as pessoas amam a Jesus, as pessoas creem em Jesus. Nós somos um país que vem de uma tradição católica. Todo mundo crê em Jesus, mas não confia. Crê, mas não confia. Crê, até os demônios creem, mas eu preciso confiar, eu preciso acreditar plenamente. A palavra confiar vem do latim confidere, que significa fé ativa. É uma fé ativa, a fé que precisa ser trabalhada. Confiar é uma fé que está sendo trabalhada o tempo todo. Então eu preciso confiar para que a minha fé se torne uma fé eficaz e não uma fé religiosa. Tem pessoas que vivem uma fé religiosa. Amém, passa em frente a uma igreja, faz o sinal da cruz, passa em frente a uma igreja, cruza a mão, abaixa um pouquinho lá, faz, sei lá, qualquer tipo de sinal, qualquer coisa, mas eu preciso confiar para que a minha fé seja uma fé ativa. Então, confiar é acreditar plenamente que aquilo que Deus falou vai acontecer, e por isso eu não posso parar diante dos processos da vida. Confiar é passar pelos processos. Confiar é eu entender que existem processos na minha vida, que eu preciso passar por eles, para que eu possa então chegar num nível de confiança. Contando ainda o meu testemunho, eu creio que eu fui curado, e realmente eu fui curado. Só que no dia seguinte, esse meu amigo me ligou e disse aí: como é que está as suas costas, está doendo ainda? Aí eu falei assim, eu fui curado, mas estou sentindo uma fisgadinha bem pequenininha nas costas. Aí ele brincou comigo, falou assim: você passou por uma cirurgia ontem, né? Então você está no pós-cirúrgico. Depois eu vou revelar o nome desse amigo. Ou nem precisa? Nem precisa, já conhece essas conversas, né? E eu ainda falei: puxa, rapaz, e pior que eu gosto de correr, né? E na quinta-feira à tarde eu cheguei em casa, aí eu fui correr. E quando eu voltava da corrida era uma dor enorme que dava nas minhas costas. E aí na sexta-feira eu só estava sentindo uma fisgadinha. Eu falei: deve ser porque eu corri ontem. Ele falou: não, você não podia ter corrido, porque você fez a cirurgia, você tinha que estar descansando, em repouso. E aí ele falou assim para mim: mas creio, você foi curado. E então eu passei agora a confiar. Eu passei a confiar, mesmo tendo aquela fisgadinha. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou confiar nesta cura que eu recebi. E nunca mais voltou aquela dor. Porque eu preciso ir para o próximo passo, eu preciso confiar. Volto a repetir, eu preciso bater nessa tecla para você entender que eu não posso ficar somente na esfera do crer. Crer é o primeiro passo, é o ponto de partida e não o fim. Não fique só na cruz. Você precisa ir para a ressurreição e você precisa ir para o poder do Pentecostes sobre a sua vida, que é o batismo no Espírito Santo. Não posso ficar só no crer, mas eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso passar por essa confiança. Vamos analisar o texto que a gente leu? Nós lemos um texto, Atos 1, 8, depois nós lemos o Atos capítulo 2, nós lemos o versículo 4. Atos 1, 8 diz, o Atos 1, 7 diz assim: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, analisando esses dois textos e o contexto desses dois textos. Primeira coisa, quando Jesus ele falou sobre eles ficarem em Jerusalém, tinha em torno ali de 500, eu arredondei para 500 pessoas, para ficar a conta mais fácil, que eu não sou muito bom de matemática. Mas tinha ali umas 500 pessoas. Diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios que tinha 500 e poucas pessoas, por isso que a gente tem esse número. Atos não revela esse número, mas umas 500 pessoas tinham lá. Quando Jesus estava sendo recebido nos céus.
E aí aquele anjo aparece e fala: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer, aquela coisa toda. Então esse era o contexto. 500 e poucos irmãos, vamos arredondar para os 500, eles estavam ali olhando Jesus subindo e Jesus desaparecendo, até que desapareceu, aparece o anjo e fala isso. Eram em torno de 500 irmãos. Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos lá, mas já não eram mais aqueles 500. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos, mas todos quantos? 120. Diz lá o texto que tinham 120 pessoas lá reunidas e eles foram cheios do Espírito Santo. E os outros 380? Por isso que eu falei que tinha que ser 500, arredondado, né? E os outros 380? Cadê? Eles não eram cristãos, eles não eram filhos de Deus, não eram pessoas salvas, eles não eram pessoas que tinham visto Jesus, tinham andado com Jesus, seguido a Jesus, mas eles estavam somente na esfera do crer, eles não confiaram. E eu nem culpo esses irmãos, porque se fosse eu também, não sei se eu estaria entre os 120 irmãos, amém? Eu acho que eu não sei se estaria, tomara que eu fosse um desses irmãos, porque eu vou contar também o contexto. Jesus tinha acabado de ser morto, Jesus fazia 50 dias, 40 e poucos dias, Pentecostes, que aí foi 50 dias depois, né, da ressurreição, 50 dias, 40 e poucos dias, Jesus pega e fala assim para eles: não saiam de Jerusalém, romano por todo lado, é igual o Hamas andando de fuzil aqui, porque a gente lê a Bíblia com um coral de anjo atrás, né? Os romanos. Não era assim não, era Hamas para todo lado. Hamas atrás deles ali para matar todo mundo. Já tinha matado Jesus, aqueles que eles chamavam de Cristo, aqueles que eles chamavam Rei dos Judeus. Você acha que ele não ia querer matar os outros que seguiam? Os irmãos, os 500 e poucos irmãos estavam tudo lá, de repente ouvem a voz, né, de Jesus dizendo: fiquem em Jerusalém. Teve gente que falou assim: sinceramente eu creio em Jesus, ele é a minha paixão, mas eu não vou ficar aqui. Infelizmente eu não tenho essa fé toda. Será que é isso? Será que é ele mesmo? Poxa, ele já foi morto, eu nem sei direito esse negócio de ressurreição, dizem que é mentira. Um monte de coisa estava acontecendo ali, irmãos. Não foi simplesmente uma ordem e aí de repente, vamos ficar, não. Tinha perseguição, tinha perigo de morte, insegurança, ansiedade, medo, todos esses sentimentos que nós temos diante das lutas que a gente vive aqui hoje. Aqueles irmãos tinham muito mais, o dobro, o triplo, sei lá quantas vezes mais, estavam sendo perseguidos. Muitos deles estavam fora da sua cidade, fora da sua cidade natal. Muitos deles estavam somente hospedados por ali. Lembram dos irmãos que eles estavam indo embora para Emaús? Muitos estavam hospedados ali. E a ordem do Espírito Santo qual era? Fiquem em Jerusalém. Só que para ficar em Jerusalém necessitava de confiança, não somente de uma fé religiosa. Eu precisava dar um passo a mais. Eu preciso agora confiar. E aí os 120 falaram: vamos ficar. Aconteça o que acontecer, vamos ficar aqui. Aí os outros falaram: olha, me perdoem, orem por nós, orem por mim. Faz uma oração aqui, nos abençoa, mas nós vamos embora. E 380 foram embora, e 120 ficaram ali naquele lugar. E aí Atos 2:4, todos os 120, não é todos aqueles que estavam lá, mas todos aqueles que confiaram foram cheios do Espírito Santo. Então confiar é importante, mais importante do que somente crer, ter uma fé religiosa. Eu preciso confiar. Confiar é passar pelo processo e ficar firme na fé. Tem muitas pessoas que não têm uma vida sem limites, sabe por quê? Porque ele não vai para o segundo passo, ele fica ali naquela fé religiosa. Olha, eu creio, eu vou mais uma terça-feira, vamos ver, se tiver alguma coisa eu recebo, se não tiver, amém, glória a Deus, eu estou em paz. Estou em paz, está tudo bem. Não queira ficar parado no nível somente do crer, você precisa passar a confiar. E passar a confiar vai exigir de cada um de nós passarmos por lutas, tribulações, provações, passarmos por dificuldades. A nossa fé é provada como o ouro é provado no fogo. Isso é confiar.
gosto de Abacuque, eu sempre cito Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que as vacas e as vacas nos currais, as ovelhas não deem as suas crias, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Eu estou aqui hoje, eu preciso ser curado, mas e se eu não for curado? Eu continuo confiando no Senhor. Vale mais a minha confiança no Senhor do que simplesmente uma fé religiosa. Porque muitas pessoas, eles são curados, mas não permanecem confiando no Senhor. E quando são curados, não voltam mais. Lembra daqueles 10 leprosos? Somente só foi um que voltou para poder agradecer, porque foi o único que confiou no Senhor, que Ele era aquele que realmente poderia fazer não somente uma cura na sua vida, mas mudar toda a sua história e fazer da vida dele uma vida sem limites. Mas os outros, eles queriam somente uma cura, eles não queriam ter uma vida de confiar, porque a vida de confiar leva a um processo, leva a nós passarmos por vários processos, a gente ter uma caminhada com o Senhor, a gente caminhar com Ele. Porém, tem um outro nível, que é o último nível. Como eu disse para vocês, nós precisamos crer, confiar e obedecer. E aí tem o último nível, que é o nível mais excelente, porque obedecer é necessário. Eu preciso então obedecer. Versículo 4 do capítulo 2, todos os 120 foram cheios do Espírito Santo, porque eles obedeceram à instrução do Senhor. Eles obedeceram à instrução, e eles então passaram agora a um nível maior de fé, um nível de obediência, a um nível que eu preciso nesta noite, você precisa nesta noite, um nível de obediência. Eu acabei, antes de entrar aqui no culto, de ouvir um testemunho de obediência daqueles que nem tenho como contar para você aqui o testemunho. Sei que já ficou curioso, mas não dá para contar. Porque é um nível de obediência fora do comum. E é este nível que eu e você precisamos ter, de obediência ao Senhor. Obediência a Deus, aquela obediência que você não vai ficar questionando. Nós precisamos ter uma fé, não somente uma fé religiosa, não somente confiar em algumas coisas que a gente vê que é conveniente eu confiar, mas eu preciso ter um nível de fé que me leva à obediência. Tem pessoas que creem, tem pessoas que confiam, mas não obedecem. Como pode? Uma pessoa que crê, ele confia, mas não obedece. Sim, tem muitas. Eu lembrei de um médico. Eu sou capelão, como vocês, alguns já sabem, eu sou capelão no Hospital Dr. Arnaldo há 14 anos. E eu sou capelão lá dentro do hospital, e eu conheci um médico lá dentro do hospital, Dr. Arnaldo, e ele era o médico diretor da infectologia. Então, ele que cuidava lá do nosso CCIH, que é o controle de infecções hospitalares. E ele era o médico responsável por esse setor, que é se tiver algum médico aqui vai saber disso, ou enfermeiro, que o setor de infecções no hospital é o setor mais chato que tem. Todo mundo fica em cima e é uma coisa de louco. E esse doutor era o diretor do CCIH. Ele era um diretor que ele cria no que ele falava. Ele era um diretor que ele confiava nos métodos que ele usava para trabalhar ali no CCIH, mas ele não obedecia os protocolos do CCIH. Mas como assim? Ele trabalhava no setor de infectologia, mas ele, ao mesmo tempo que estava lá trabalhando, saía, e ele era viciado no tabagismo e viciado no álcool. Um médico que cuida de uma parte tão sensível de dentro do hospital. Ele cria que realmente tudo aquilo que ele fazia era importante, ele confiava nos métodos que ali eram expostos todos os dias, tanto para os pacientes como para os funcionários. Ele sabia de tudo isso, mas ele mesmo não obedecia o que ele mesmo pregava. Estou falando aqui de uma área técnica, de uma área fora do contexto da igreja, para você ver que tanto no natural quanto no espiritual, a gente às vezes crê, às vezes a gente até confia no projeto, confia no processo, mas a gente não obedece os passos que o Espírito Santo quer dar para a gente. A gente fica ali, então, amanhã eu vou.
Eu sei que Deus está falando comigo, eu sei, eu confio na sua palavra, Senhor, mas eu acho que ainda não é o tempo. Eu acho que, vamos esperar mais um pouco, né? Então, aí, mas porque Gideão, ele pediu para molhar o algodão, vou molhar o algodão, e fica o ano inteiro, molha o algodão, daqui a pouco molha a terra, daqui a pouco, eu cansei da terra e do algodão, vamos ver outra coisa agora. E aí vai para uma conferência, e vai para outra conferência, e vai no Vida Vitoriosa, e vai no Encontro de Casais, e vai no Vida Vitoriosa 3, 4, 5 vezes para ver. E Deus já falou para ele, você precisa fazer isto. O Espírito Santo já falou, você precisa tomar essa decisão, você precisa cortar isso na sua vida, você precisa tirar isso da sua vida, você precisa abandonar esse pecado, você precisa abandonar essa história na sua vida, e a pessoa nunca toma a decisão de obedecer. Já aconteceu com alguém isso aqui ou não? Meu Deus, por que nós somos assim? Ao invés de obedecer, é porque, irmãos, nós não temos a coragem de dar um próximo passo. Nesta noite, você precisa crer, você precisa confiar, mas chegou o momento de você ter uma vida sem limites, dando agora o próximo passo, que é obedecendo à voz do Espírito. Sinceramente, eu já sei o que eu preciso fazer, você já sabe o que você precisa fazer, então aí, mas é que hoje eu vim aqui para uma confirmação. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi de Deus, que agora eu nem peço mais confirmação, porque Deus não precisa confirmar a palavra dele, ele não é homem para que minta. Aí a gente fica naquela da confirmação, é tudo, desculpa usar essa palavra, que é tudo palha, é tudo... É só para enrolar Deus. É que eu vou pedir mais uma confirmação, porque sabe que vai que é da minha carne. Não é da carne não. Quando diz respeito a obedecer, é Deus realmente que está falando. E tem muitos de nós que não temos uma vida sem limites, por quê? Porque a gente não dá esse próximo passo. Pedro, quando estava dentro do barco, aquela tempestade toda tal, você já conhece a história. Jesus então aparece, eles estavam todo mundo com medo, eles passaram a crer. É Jesus. Todos passaram a crer. E aí então, Pedro falou assim, Jesus, se és tu mesmo, me chama, porque eu vou aí fora. Aí Jesus falou, então vem. Pedro passou a confiar. É mesmo? Pode ir? Pode ir. Aí Jesus falou, vem logo, cara, estou falando. Aí o que Pedro fez? Obedeceu. Foi o único dos discípulos que andou sobre as águas. Lógico que ele afundou no meio do caminho, mas... ele foi o único que andou sobre as águas. Ele e Jesus foram os únicos que andaram sobre as águas. Mas muitas vezes a gente não tem uma vida sem limites, não anda sobre as águas, porque nós não obedecemos. A gente fica naquela enrolação com Deus, né? Fica lá tentando ver se Deus faz de outro jeito, né? Ver se Deus, vamos orar mais, vai que Deus ele faz de uma outra forma. Então você não quer abrir o seu coração, você não quer confessar o pecado, você não quer falar com o seu discipulador que você errou, e aí vai toda aquela história que você já sabe muito bem. Então nesta noite eu preciso tomar uma decisão, eu preciso crer, é o primeiro passo, é a base. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu preciso passar a confiar, mesmo que venham lutas, dificuldades, eu vou permanecer firme, mas eu preciso agora obedecer. Aleluia. Amém? Vou te dar mais 2 exemplos importantes para você entender sobre isso. Primeiro exemplo. Tem pais, estão reformando aqui a sala das nossas crianças. Tem pais que creem e eles confiam que a igreja é o melhor ambiente para que os seus filhos possam estar. E aí eles falam, não, eu quero levar meu filho naquela igreja para que eles participem lá daquele culto infantil, lá naquela sala onde as crianças ficam. Aliás, o meu filho gosta, eu só venho porque o meu filho que me cobra para vir na igreja. Pais que creem, pais que confiam que a igreja é um bom lugar para o seu filho, mas pais que não se envolvem com a igreja. Ele traz o filho, ele até assiste o culto, ele gosta das músicas, ele gosta da palavra, mas ele não obedece. Mas ele veio por quê? Porque ele precisava trazer os filhos. Ele precisava, minha filha, ela que me acorda para vir. O meu filho quis, eu venho porque o meu filho me cobra para vir. Não obedecem o chamado de que é você que tem que vir e educar o seu filho nos caminhos do Senhor.
Eu tenho um amigo pastor lá em Itaquera, o nome dele é Moisés, da igreja de Itaquera, uma igreja enorme lá em Itaquera. E eles têm uma escola, chama Colégio Evangélico de Itaquera. Ele abriu esse colégio de Itaquera e esse colégio estava falindo. Ele pegou esse colégio com dívidas e em menos de 6 meses o colégio saiu de 200 alunos e foi para 1.500 alunos. Porque ele colocou lá na porta, ele colocou Colégio Evangélico de Itaquera. Por quê? Porque os pais, eles querem que uma igreja eduque os seus filhos, eles querem que uma escola eduque os filhos com uma educação cristã, e você pode ver em todas as cidades que tem colégios com uma educação cristã, eles estão lotados de gente, de crianças para estudar ali, porque os pais querem que os seus filhos estudem numa escola que tem princípios cristãos, porque eles acreditam que os princípios cristãos são bons, para livrar o filho das ideologias por aí, e eles querem que os seus filhos estejam na igreja, estejam numa escola cristã, numa igreja, mas eles não vêm para a igreja. Eles colocam o filho no colégio cristão, mas eles não frequentam a igreja e não obedecem a palavra. Por quê? Porque eu não quero dar esse passo, eu não quero dar o passo da obediência. E o estágio da obediência é o maior estágio, é aquele estágio quando eu creio em Jesus, eu tenho uma fé, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, eu faço uma entrega total, mas quando eu obedeço, eu estou dizendo assim para o Senhor, eu abro mão de tudo que eu sou para fazer a sua vontade. Várias vezes na Bíblia, o próprio Jesus orou assim: Pai, que não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. É obediência. Ele obedeceu, ele tomou uma decisão de obedecer. Ele tomou a decisão de que mesmo que ele não recebesse, mesmo que ele não tivesse um livramento que ele queria, mas ele iria fazer a vontade do Pai. Diz as Escrituras que ele morreu na cruz, o Calvário, ele foi sepultado, mas ao 3º dia o Pai, cumprindo a sua promessa, o ressuscita das ânsias da morte, e ele agora está vivo para a glória do nome de Jesus. E a Bíblia cita a respeito de Jesus que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nesta noite eu quero orar com você, e eu quero que você lembre dessas 3 palavras: eu preciso crer, eu preciso confiar, mas agora, nesta noite, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso obedecer. Vamos ficar em pé.